dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 20, que diz: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Bom, meus amados, estamos vendo aqui a resposta do apóstolo Pedro à proposta indecente de Simão o Mago, que por ser um ex-feiticeiro e acostumado a lucrar com a sua atividade sobrenatural, queria fazer a mesma coisa com o Evangelho. Queria poder realizar milagres para, a partir disso, usufruir das benesses que advêm disso. Ele queria, como comentamos no último áudio, poder, dinheiro e fama. Três coisas que corrompem o ser humano imensamente. E Simão estava caindo nesse mesmo erro. Por isso que Pedro o adverte: olha, você vai perecer se for por este caminho. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Porque uma coisa é a pessoa ter sonhos, ter projetos, ter alvos e, nesse intuito, trabalhar, se esforçar, lutar. Outra coisa é a pessoa querer usar Deus para se tornar um rico ou um milionário, né? Saqueando a fé das pessoas, quando o evangelho não é jamais esse o intuito, jamais. Então, um princípio para todo ministro do evangelho é não ter qualquer sinal de cobiça, qualquer sinal. Se a pessoa entra nesse ministério lindo e, com isso, quer ganhar dinheiro e se preocupa com dinheiro, essa pessoa está em perigo. Perigo de laço, perigo de cair na cobiça e no orgulho, na ganância. E esse tipo de coração não vai ser correto no serviço a Deus. Nós vemos aqui que Simão, o mago, ele aparentemente havia se convertido, havia se batizado e tudo, mas uma pessoa pode continuar sob o poder do pecado, mesmo assumindo uma carapuça de cristão. A pessoa se diz cristão, fala de Jesus, lê a Bíblia, vai aos cultos, etc., mas às vezes não foi transformado. O pensamento é o mesmo, amados. Vocês estão notando isso, que o pensamento é o mesmo? O que Simão o Mago queria antes de se converter? Poder, dinheiro e fama. E queria saquear as pessoas, pegar o dinheiro delas o máximo possível. Um pensamento egoísta, um pensamento de ganância, de soberba. Agora que ele vem para Jesus, entre aspas, ele continua o mesmo pensamento. Só que agora, em vez de usar as divindades X, Y ou Z, agora usa Jesus. Será que melhorou alguma coisa, queridos? Ou será que piorou? Porque uma coisa é a pessoa desejar nessa cobiça, nessa ganância, lucrar em cima de divindades pagãs, que pelo menos atestam isso, pelo menos estão de acordo com isso, né, segundo os princípios e ensinos daquela suposta religiosidade. Agora, no Evangelho, que tudo que Jesus diz é contra isso, como que a pessoa pode desejar isso? Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão roubam, corroem. Acumuleis para vós outros tesouros no céu. Então, a pessoa vir para o Evangelho, querer usar de Deus, usar do nome de Jesus, para, sob esse disfarce, assaltar as pessoas, é muito grave. Porque veja só, uma pessoa que engana a outra, né, o chamado 171, engana a pessoa para arrancar dela dinheiro, é uma coisa. Sério, grave, criminoso. Agora, outra coisa é a pessoa fazer o mesmo, só que em nome de Deus. Vocês entendem que pelo menos o 171, o enganador, ele está fazendo isso pelo menos no nome dele mesmo. Não está colocando Deus na jogada. Agora, quando a pessoa faz isso, colocando Deus naquilo, e vai manchar o nome de Deus de forma horrenda, como nós vemos pessoas se desviando da fé
as multidões, isso é um horror, né, queridos? É um horror, porque está se cometendo um crime no nome de Deus. E o que as Escrituras sempre nos mostram exemplos contrários. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque se ele quisesse cobrar por cada milagre, ele seria um multimilionário, seria o mais rico de toda a região, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nós vemos Daniel, por exemplo, que ao fazer algo para o rei, Daniel recusa os presentes, ele diz lá em Daniel 5,17, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. E Eliseu, que já citamos, recusou os presentes de Naamã. Já Gease, o servo de Eliseu, que correu atrás de Naamã, o sírio, para pedir aqueles presentes, Eliseu decreta, olha, você que caiu nessa ganância, você vai ser tomado de lepra. Eu já comentei isso e repito, queridos, as pessoas veem características de um verdadeiro homem de Deus, quem expulsa demônios, quem profetiza, ou quem realiza milagres. E Jesus cita os 3 exemplos e fala, olha, muitos me dirão naquele dia, olha, expulsei demônios, eu profetizei, eu realizei milagres, e Jesus diz, eu nunca vos conheci. Nunca. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque essas pessoas talvez realizavam isso, mas não pelo bem da pessoa, mas pensando em si mesmo e no dinheiro e na fama e no poder que adquiriam a partir disso. Agora, quer ver uma característica de um homem de Deus? É aquilo que Jesus diz. Ensinando os discípulos, de graça recebeste, de graça dai. Aí você vê um verdadeiro homem de Deus. Porque a ganância, a cobiça está no coração de todo ser humano. E vai um homem, faz um bem a uma determinada pessoa, aconselhando, ensinando, e não cobra absolutamente nada. Isso é servir, irmão. Nós fomos chamados para servir. E essa característica, infelizmente, é muito rara. E você pode realmente chamar isso é um santo homem de Deus, para realizar as coisas de graça, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo os exemplos dos apóstolos, seguindo o exemplo de Daniel, seguindo o exemplo de Eliseu e de todos os grandes homens da Bíblia. Agora, 1 Timóteo capítulo 6, o que o apóstolo Paulo diz? Os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas... Onde isso é pregado, amados? Aonde? Quero que me digam onde isso é pregado. Aonde? Foge dessas coisas. Os que querem se tornar ricos, os que desejam tanto o dinheiro. Olha o que o apóstolo Paulo diz: foge dessas coisas. O que Pedro está dizendo aqui para Simão? Foge disso para que você não venha perecer. Agora, veja só. Se isso ocorre hoje, amados, essa cena aqui de Simão o mago com Pedro, se ocorre hoje, em vez do apóstolo Pedro, com outros supostos apóstolos, auto-intitulados, ou outros quaisquer que sejam. O que ocorreria, queridos? Vamos fazer esse exercício de imaginação. Chega a pessoa, Simão o Mago, e fala para o bispo, para o apóstolo, para o pastor, seja lá quem for, para o líder. Olha, eu quero ser muito cheio do Espírito Santo, estou aqui trazendo esse sacrifício, essa oferta, porque eu quero ser cheio de Deus. Quero que você ore por mim, para que eu seja ricamente ungido. O que ocorreria, amados? Olha, essa pessoa seria recebida com grande alegria. E elogiariam esse Simão o mago por estar buscando a Deus. E recomendaria outros a fazer o mesmo. Olha o exemplo de Simão mago. Ele, desapegado com o dinheiro, deu aqui uma grande oferta na igreja, porque queria ser cheio do Espírito Santo. E colocaria ele no púlpito para dar testemunho em todas as igrejas daquela mesma filiação. Então, olha como as coisas mudaram, queridos. Eu queria ver quem, diante de uma proposta dessa, olha, eu estou trazendo aqui dinheiro, bastante dinheiro, para ser cheio de Deus, para realizar milagres, e quem é que iria recusar?
E quem é que falaria como Pedro aqui? Pereça contigo esse seu dinheiro. Então, queridos, isso tem que mexer com o nosso entendimento. E tem que nos transformar, e tem que nos fazer repensar. Porque isso aqui que eu estou fazendo esse exercício não é uma hipótese, isso acontece toda hora. E vocês vejam a expressão de horror e de indignação do apóstolo Pedro. E todo mundo, se está lá, e pior, né? Se ocorre tudo isso que nós falamos, vai a pessoa no púlpito, dá exemplo, e as pessoas lá embaixo dão aleluia, glória a Deus. Então nós temos que, queridos, conhecer o Evangelho e parar de associar Deus com dinheiro. Dinheiro e Deus são duas coisas totalmente separadas. É mundo espiritual. De graça recebestes, de graça dai. É simples, uma frase que todo mundo conheça. De graça recebeste, de graça dai. E agora aprendam esse exemplo do apóstolo Pedro com Simão, o mago. A nossa busca por Deus, queridos, tem que ser por Deus, não por dinheiro. Nós temos que desejar Deus. Espero que todos meditem nisso e analisem que tipo de liderança nós temos. E vamos honrar os que verdadeiramente são homens de Deus, que dão de graça, que servem. E aí a gente contribui, a gente ajuda, a gente abençoa essa pessoa com alegria, sem sermos coagidos a isso, sem sermos explorados, nada. Dar com toda alegria e com toda paz. Sem culpa, sem medo, sem chantagem emocional, nada disso, como tanto se faz. Vamos seguir o exemplo, queridos, do Evangelho, da igreja como ela nasceu para ser. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.